Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Contagem regressiva. O colapso econômico da Rússia tem data marcada e Putin está em pânico. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Aqui é o canal da verdade, aqui você vê a verdade sempre. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Rússia acaba de entrar em modo de emergência. Relatórios internos revelam que o Kremlin tem apenas de 3 a 4 meses antes de uma crise financeira sem precedentes explodir. Com a arrecadação despencando e o sistema bancário à beira do abismo, o governo do ditador Vladimir Putin enfrenta seu pior pesadelo. O calcanhar de Aquiles da economia foi atingido. O que acontecerá até o verão? Prepare-se, porque os dados que o The Washington Post e a Reuters, agência de notícias alemã, acabam de vazar tudo o que sabíamos sobre o fôlego de Moscou na guerra, vou contar aqui para vocês. Isso é muito importante. A economia da Rússia já o pânico se instalou, né? Inclusive nos corredores do Kremlin, em Moscou, na antessala de Putin. Segundo fontes do setor empresarial, citados pelo The Washington Post, as autoridades financeiras enviaram então um alerta vermelho a Putin. A Rússia tem apenas 120 dias para evitar um colapso orçamentário. Sem novos aumentos de impostos, o déficit será inevitável. Nas ruas de Moscou, a realidade já bate à porta. A maior onda de fechamento de restaurantes desde a pandemia está deixando milhares de desempregados, centenas de empresas fechadas, enquanto os preços reais dispararam muito além da inflação oficial. Nós todos sabemos, né, não é a minha opinião, é a realidade, que os dados são maquiados, os dados são mentirosos, que são divulgados. E a inflação oficial não é a inflação real da Rússia, como não foi os outros anos dessa segunda fase da escalada dessa guerra que Putin move contra a Ucrânia, a partir de 2022, de 24 de fevereiro de 2022. A invasão começou em 2014, em fevereiro também, mas a segunda fase, violenta, cruel e criminosa, mais criminosa ainda, que já era criminosa, isso está já desgastando a economia da Rússia. O sistema logístico de exportação, ele está sofrendo um verdadeiro golpe, né? Golpe aonde? Esse golpe é no mar, nos oceanos. O sistema logístico de exportação de petróleo, que é a espinha dorsal do Kremlin, está sob ameaça total, né? E a União Europeia estuda proibir todos os serviços essenciais ao transporte marítimo russo. E a toda a frota sombria, né? Mesmo aqueles navios que têm outras bandeiras, ou que fingem ser de outra bandeira e trocam a bandeira quando estão em alto mar ou se aproximando de portos russos. Mas o fator decisivo atende pelo nome de Donald Trump. Em uma manobra geopolítica, agressiva, em 3 de janeiro de 2026, quando Nicolás Maduro foi capturado, e o controle da indústria petrolífera venezuelana pelos Estados Unidos da América, Washington está forçando a Índia a escolher um lado, que era o segundo maior comprador de petróleo russo. A pressão funcionou. A Índia, antes a segunda maior compradora de petróleo russo, está reduzindo drasticamente suas importações. De 1,2 milhão de barris por dia, a previsão é que o volume caia para apenas 500 mil. Isso deixa o ditador da Rússia preocupado, porque o petróleo era a fonte de sustentação da guerra na Ucrânia e também da economia antes da guerra, a economia que ele abandonou e por causa disso que está muito mal, indo de mal a pior agora. Qual é o motivo? O motivo, tarifas pesadas impostas pelos Estados Unidos da América sobre produtos indianos.
Para salvar sua própria economia, Nova Delhi está diversificando fornecedores, buscando petróleo no Oriente Médio e na América do Sul, deixando Putin isolado e sem sua principal fonte de moeda estrangeira. Esse América do Sul, na realidade, é petróleo venezuelano que o Trump ofereceu para a Índia, que aceitou. Então, parte do petróleo russo para a Índia será substituído por petróleo da Venezuela. Com as receitas de energia petrolífera e mesmo de gás caindo pela metade, e o risco iminente de uma corrida bancária, o governo russo corre contra o tempo. O calcanhar de Aquiles foi exposto, está exposto já há muito tempo e agora a situação se agrava. E o verão de 2026 pode marcar o início do fim da sustentabilidade financeira da invasão na Ucrânia. Isso parece uma coisa muito real se não entrar mais dinheiro novo para o ditador da Rússia. E parece que é muito difícil. A dúvida é, estaria a China disposta a pagar o preço e mandar mais ajuda para manter a economia russa de pé? Eu não acredito, porque apesar de que a China tem interesse em que a Rússia continue a guerra, mas que ela não perca a guerra, a China tem interesse por questões dela geopolíticas, estratégicas, que envolvem Taiwan. Porque a China esperava que ela iria desgastar os americanos e desgastar também a Europa nessa guerra. Embora que recentemente agora os chineses e a União Europeia fizeram um acordo comercial. A revelia, inclusive, de Donald Trump, que não gostou, torceu o nariz, mas ok, o acordo vai em frente. Mas para efeitos da Rússia, para a China, quanto mais desgastada também ficar a Rússia, é melhor para a China, que talvez ela consiga reconquistar os territórios tomados pela Rússia em guerras passadas. Ela tem uma grande parte ali na Ásia, de território chinês. Então, eles têm esse interesse também, e é um interesse muito sério. Eu acredito que pode ser que a China ajude um pouco, mas ela não ajudará a fim de manter a economia russa funcionando. Porque, como vocês viram no vídeo de ontem, Putin está tentando fazer com os Estados Unidos da América um acordo que eu acho um absurdo, falei ontem que era um absurdo, de 12 trilhões de dólares, que não vai virar porque não existe uma garantia nenhuma. Principalmente que o que ele está propondo são os minerais que estão em território ucraniano. É claro que ele mantém sob seu controle, por causa da invasão, parte desses minerais, mas não vai virar porque não é certeza que ele fique com esses territórios. Acho que momentaneamente, como está agora, ficará. E mesmo porque a Ucrânia já disse claramente, através do seu líder, o presidente Volodymyr Zelensky, que não vão abrir mão do território de Donbass. Enquanto isso, enquanto o dinheiro não vem, 120 dias passam muito depressa e a situação econômica da Rússia vai se deteriorar muito. E a questão de cobrar mais impostos é que está deixando de cabelo em pé, que não existe mais na cabeça do ditador, mas dos outros membros do Kremlin, porque essa situação pode virar contra. Pode virar contra porque já houve um aumento de impostos e o povo não ficou satisfeito e ficará menos satisfeito agora. E todo mundo, o povo hoje que era a favor da guerra, está pedindo em uníssono, alto, em bom tom, que essa guerra deve ser encerrada. E aí, acho que a Rússia, mesmo que a guerra seja encerrada, a economia da Rússia, para se recuperar, levará muitos anos, talvez décadas. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Conto com vocês para se inscrever no canal, vocês sabem que esse é o canal da verdade. Conto com todos vocês para darem um like,
compartilharem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.